Pois não. Doutor Moura, antes o senhor gostaria de apresentar o professor? Assim, muitos aqui já conhecem, Ah, sim, muitos, mas com aquela muito prazer. apresentação solene. Na hora, o nosso Luiz Felipe não precisa solenidade, né, Luiz Felipe? Mas o professor Luiz Felipe já é conhecido de todos nós, que é um historiador, cientista político, professor emérito da Universidade de Paris Sorbonne e professor da Fundação Getúlio Vargas. Ele é um estudioso das questões do Brasil e África, séculos XVI e século XVII. Ele tem uma obra clássica que é o Tratado dos Viventes, a formação do Brasil no Atlântico Sul. O professor Luiz Felipe integra ainda várias instituições acadêmicas no Brasil, nos Estados Unidos e na América Latina. Portanto, é com muito prazer que vamos hoje ouvir, trocar ideias e debater com o nosso professor Luiz Felipe Alencastro. A palavra é sua, professor. Obrigado, Carlos. Nós nos conhecemos há décadas já, quando o Carlos trabalhava no Ministério da Cultura durante a Constituinte, notadamente quando ele preparou a fundação, com o ministro Furtado, da Fundação Zumbi dos Palmares, da qual ele foi o primeiro presidente. Exatamente. E então eu queria agradecer a presença de todos, das autoridades eclesiásticas e dos outros presentes. Eu vou iniciar já. Bom, a história do Brasil, da América Portuguesa e do Brasil com a África é uma história que começa simultaneamente, quase a chegada dos portugueses, porque por volta de 1540 já estavam sendo desembarcados escravizados africanos aqui, visto que esse comércio os europeus já faziam antes, notadamente para a Ilha da Madeira, onde havia já uma agricultura agroexportadora de cana-de-açúcar, tocada por escravizados, porque lá não havia população nativa, nas Canárias também e na Ilha de São Tomé. Isto é, quando o Brasil é descoberto, já há uma história da escravidão africana nas ilhas que os europeus, os portugueses em particular, ocuparam a partir das últimas décadas do século XV. Quando o objetivo português no começo era, nesses descobrimentos, eu queria lembrar que descobrir não é chegar primeiro, descobrir é tomar posse e ficar e manter a soberania, não é? Provavelmente Colombo morreu sem saber que tinha descoberto a América, por isso que os cartógrafos e geógrafos em 1507 deram ao nome do continente de América, por causa de Américo Vespúcio, que era o cientista, o geógrafo que tinha identificado as Américas. Aqui travou. Travou dele, né? Sim. Eles têm já um pé na Índia, uma política de feitorias, mas é uma política que dá muito rendimento para a coroa e para os funcionários régios, militares, porque aí a Índia já era uma
a Índia que não existia, não é? Quer dizer, o Império Maratha e o Império Mogol, não havia um país Índia. Esse continente, esse subcontinente era muito rico. Então, aliás, as possessões portuguesas lá foram dirigidas por um vice-rei desde 1520. Só foi ter vice-rei no Brasil de maneira efetiva em 1720. Camões escreve 12.000 estrofes para celebrar os descobrimentos portugueses nos Lusíadas, em 1572, e menciona o Brasil apenas 3 vezes, 2 delas indiretamente. Não era o objetivo. Essa ocupação inicial do litoral é ocupada como se fosse uma ilha, eram os enclaves, mas isso vai se desenvolver por causa justamente da chegada de mais colonos que vão abrir moinhos de açúcar. Isso, então, era uma mercadoria muito demandada na Europa, porque havia uma demanda muito forte, que era represada por causa do preço alto do açúcar. E essa produção, então, vai começar a crescer ao longo do litoral. No século XVIII, com o descobrimento das minas, o Brasil, o território da América Portuguesa se reorganiza, porque vai surgir no interior do continente, em Minas Gerais, uma capitania toda pronta, porque Minas Gerais já nasce pronta em 1720, ela é dividida de São Paulo, e o ouro é um mercado tão forte que ele vai ser o centro de todo o espaço português na América do Sul. Quer dizer, o ciclo do ouro se sobrepõe aos outros ciclos todos, porque o açúcar, o café vem depois, mas o tabaco, o algodão, tudo isso que para o Brasil, tudo isso é menos importante que a exploração de ouro. Vai haver, então, essa chegada essa deportação maciça de africanos para poder desenvolver simultaneamente as minas de ouro na zona de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso e manter a produção da agricultura açucareira no litoral, ok? Veja bem, se não tivesse entrando continuadamente africanos aqui, não, o preço dos escravos encareceria muito, como encareceu no começo, quando a demanda de Minas Gerais começou a disputar a compra de escravo com os senhores de engenho da Bahia e do Rio de Janeiro. O preço do açúcar não compensava pagar muito alto por um escravizado, enquanto que em Minas Gerais tudo dependia dos escravos. Primeiro os indígenas, depois os africanos. Há uma série de... Eu não vou poder detalhar assuntos, mas se houver pergunta depois eu falo, porque eu gostaria de terminar, como eu disse, às 6h30. Eu tenho um compromisso, eu tenho outra aula de 2 horas às 7h, eu tenho que preparar, rever um pouco essa aula antes, tomar um copo d'água e tal. E isso, então, eu vou abreviar um pouco. Essa ligação do Brasil com a África é sobretudo em 2 lugares. Eu vou mostrar o mapa depois. Perdão. Angola e Congo e a Costa da Mina, praticamente na zona
Eu peço desculpas também, que eu estou com um resfriado danado. E quando a corte vem para cá, se junta também o tráfico de Moçambique. Havia um comércio de escravidade de Moçambique, mas ele ficava no Oceano Índico, em Madagascar, na ilha de Zanzibar. Ele passa a vir para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, então, vai se transformar no maior porto de desembarque de africanos das Américas, e isso vai marcar a história do Brasil, porque o Brasil, contra a própria lei brasileira, continuou importando africanos escravizados até 1850, coisa que já estava proibida em 1831, e essa população enorme escravizada vai levar com que a ideia da abolição fosse muito lenta para penetrar. Comparando com os Estados Unidos, já tem uma diferença muito grande, porque os Estados Unidos não era um país todo onde havia a propriedade de escravos, não estava no país todo. Ela estava só nos estados do Sul, e isso, então, permitiu uma campanha abolicionista muito forte nos estados do Norte, que não estavam comprometidos com esse tipo de propriedade. Isso, então, eu vou primeiro mostrar aqui os gráficos. Vamos passando, então, para o século XX. O século XX, essa ligação com a África já desaparece no século XIX. Era uma relação, então, intensa. Para vocês terem uma ideia, de cada 100 indivíduos entrados no Brasil entre 1550 e 1850, 86 eram africanos escravizados. E só 14% eram colonos até 1822 e imigrantes a partir de 1822 até 1850. Isso, então, é algo que vai marcar a história do Brasil, mas essa parte da África fica de fora, porque a África estava sendo colonizada. Era a época do alegadamente racismo científico, do alegado racismo científico, e ninguém se interessava em valorizar as culturas africanas, e as civilizações estavam sendo pilhadas, e a África competia com o Brasil. Angola, notadamente a Costa da Mina e Moçambique, eram também produtores de mercadorias tropicais, de café, de açúcar aqui e ali, de madeiras. Tudo que o Brasil exportava podia ser comprado também na África com mais ou menos quantidade. E isso, então, vai haver essa vaga de imigração, não só europeia, mas também japonesa. E o Brasil tem uma diplomacia que só cuida da Argentina, Paraguai e Uruguai, dos Estados Unidos e da Europa, nem tinha uma verdadeira política latino-americana, mas quando os países africanos começam a ficar independentes, ainda no governo Jânio Quadros, houve uma abertura do governo brasileiro, do governo do Jânio e depois do governo do Jango, com relação à África. O primeiro embaixador negro foi nomeado, era um procurador lá de Brasília, nomeado pelo Jango, Raimundo de Souza Dantas. Não sei se o Carlos lembra dele, embaixador no Togo, e isso é algo que foi totalmente interrompido e reprimido quando veio a ditadura. Quando acabou a ditadura, as nações africanas
de língua portuguesa, Angola, Moçambique, São Tomé, Cabo Verde e Guiné-Bissau, já estavam independentes e o governo, mesmo a partir do presidente Sarney, começaram a ter uma política maior de abertura com relação à África e aos países lusófonos. Isso se desenvolveu, as igrejas evangélicas foram para lá, há também empresas estrangeiras que se instalaram lá, e eu vou agora mostrar, então, os gráficos que eu tenho e os mapas, e em seguida eu concluo, tá bom? E aí a gente pode discutir. Bom, então, eu vou, então, compartilhar. Aqui, nesse mapa sobre a África, são os lugares dos portos de embarque principais da África, ok? Dá para ver? Dá para ver, né, Carlos? Então, Angola e Congo, como eu disse, note que eles estão perto sempre de grandes rios, o que explica também que os escravizados eram trazidos bem do interior por um transporte fluvial. Não quer dizer que eles viessem todos de Angola e do Congo aqui. Então, eles já tinham um período de tráfico terrestre feito pelos próprios comerciantes africanos. Eu queria lembrar que africano é quem nasceu na África, não é um país, como nós todos sabemos, e então havia rivalidades e inimizades entre as nações africanas, como existe entre a Europa. As nações europeias que se fizeram a guerra e estão se fazendo agora. Há algo mais próximo do que a Rússia e a Ucrânia, do ponto de vista cultural. A língua é toda próxima, a história é meio comum, e eles estão em guerra, entende? Então, não é de se espantar que houvesse guerra entre os africanos e os derrotados fossem vendidos pelos vencedores. Esse aqui é o tráfico atlântico. Eu não sei se dá para ver, Carlos. Dá para ver? Então, isso está na ordem correta, o tamanho corresponde a isso mais ou menos. Entraram 4.800.000 no Brasil. A parte dos Estados Unidos foi muito pequena, foi 600.000. Houve também um fluxo para Cuba, para Jamaica e para São Domingos, Haiti, mais importante até do que para os Estados Unidos. Por que tem tantos negros nos Estados Unidos? É porque houve uma imigração das Antilhas, da Jamaica, mas também de Cuba, de Porto Rico, que é Estados Unidos, para as cidades americanas. E até da África. O Obama, por exemplo, o pai dele era do Quênia, não é? Então, isso é um primeiro ponto. Eu vou mostrar agora o Atlântico Sul, isso é o que nos concerne. Então, a maior parte, como eu disse, veio para o Rio de Janeiro. Tem uma parte, o segundo lugar é a Bahia, depois é Pernambuco, depois vai uma pequena parte para o Maranhão e o Pará, que vem lá da Senegâmbia, e depois entra Moçambique nesse circuito que vai para o Rio. Uma parte desses escravizados era reexportada para Buenos Aires. Então, por isso é que tem entrada e saída aí. Eu vou mostrar esse mapa aqui, que é importante. Isso é extraído de um banco de dados sobre o número de africanos escravizados transportados para Américas. Eu posso dar o site depois, eu mando depois para vocês. É um site aberto, gratuito e feito por especialistas. Não é nada coisa aventureira, não. Eu conheço todos eles lá e trabalhei com eles algumas vezes. Aqui é o seguinte:
Na parte vermelha, estão os africanos entrados em todos os países das Américas, fora o Brasil. E azul está o Brasil. Está vendo? Então, quando a Inglaterra e os Estados Unidos abandonam o tráfico de escravizado em 1807, 1808, o Brasil, aqui é azul, o momento do crescimento do café, das exportações, vai engolir praticamente todas essas zonas de tráfico abandonadas pela a Inglaterra e os Estados Unidos, e vai ser o maior importador. Essa ponta aqui vermelha que fica aqui é ainda a importação de Cuba, está vendo aqui embaixo? E que vai durar até 1868. Bom, aqui é um pequeno mapa, já um pouco datado, porque ele é de 2013, dos lugares onde estão as empresas brasileiras, sobretudo Angola e Moçambique, e na África do Sul, dá para ver, na Nigéria, no Egito, na Argélia, na Costa do Marfim. Aqui eu queria mostrar também, isso é baseado na população, evolução da população mundial feita pela ONU. Eles fazem regularmente. Vai de 1950 a 2100. Em 1950, nos 15 primeiros países, estava a China, a Índia, Estados Unidos, Rússia, Japão, Alemanha, Indonésia, Brasil. Lá embaixo tinha um país africano, Nigéria. Em 2015, a Nigéria já deu esse pulo para cá. O Brasil ainda continua em quinto lugar, subiu para quinto, e a China está na frente da Índia. Em 2050, a Índia ultrapassa a China, já está ultrapassando agora até, e o Nigéria ultrapassa os Estados Unidos. Nigéria vai ter 400 milhões de habitantes. Vai ser a terceira maior nação do mundo. Lagos vai ser uma das maiores cidades do mundo. Aí entra o Congo belga, o antigo Congo belga, o Congo Kinshasa, a República Democrática do Congo, depois a Etiópia e depois a Tanzânia. Em 2100, não tem mais nenhum país europeu entre os 15 primeiros, e não europeu só tem os Estados Unidos e o Brasil. Tem 7 países asiáticos: Índia, China, Paquistão, Indonésia, Bangladesh e Filipinas, e tem 6 países africanos: Nigéria, Congo, Kinshasa, Tanzânia, Etiópia, Níger, Uganda, Egito. Então, essa é a projeção final. Em 2100, a população lusófona no mundo, está vendo? Essa curva azul é a população brasileira e portuguesa. Essa curva vermelha é Angola e Moçambique. Vai ter mais gente falando português na África em 2080 do que em Portugal e no Brasil juntos. Quer dizer, português vai ser uma língua africana importante. E é uma diferença que há entre o português e o espanhol, porque o espanhol não é praticamente falado na África. Então, o Brasil já tem e vai ter muito mais imigração vindo de Angola e Moçambique, porque conhecimento da língua é um motor importante da imigração. As pessoas imigram para onde sabem falar a língua, por isso que os afegãos vêm do Afeganistão e ficam
na beira do mar do Canal da Mancha, esperando uma brecha para ir para a Inglaterra, porque é a antiga colônia inglesa, eles sabem falar um inglês básico e francês eles não sabem, entende? Isso, então, é muito importante. E esses brasileiros que migram para os Estados Unidos imigraram primeiro para Boston, onde havia uma comunidade portuguesa açoriana importante, e a igreja lá, e depois cabo-verdiana, e a igreja lá ajudou eles muito, a Igreja Católica, da região toda de Massachusetts e de Rhode Island. Até se festejou a semana passada a Nossa Senhora do Rosário lá e tudo. Me mandaram umas fotos. É isso. Eu fico à disposição de vocês. Já tenho uma pergunta aqui. Como não está escrito... Eu não sei se o senhor é padre ou senhor Tadeu. Felipe, eu Sim. hoje não vou fazer pergunta, não. Estou aqui só para te dar um abraço. Estou feliz de te ver. Eu sou o Tadeu Valadares, que foi cônsul-geral em Paris quando você estava em Nanterre. Nós nos vimos muito Isso. em Paris. Sim, De- sim. não consegui o meu sonho de ser padre, mas tenho o prazer de ser seu amigo desde então. Eu não Ah, tenho perguntas, Ainda é tempo, Tadeu. Tem seminário maior também. mas eu já sou menor, eu já sou menor. é, Mas foi um prazer te rever, Luiz Felipe. o Eu prazer tenho as foi meu. melhores memórias dos nossos tempos de Paris. E, Isso. claro, a tua palestra perfeita, eu gostei demais dos gráficos, inclusive essas projeções demográficas, que eu acho que mostram como o mundo não só está mudando, e a guerra na Ucrânia é um dos elementos dessa mudança no curto prazo, mas as grandes mudanças acabam sendo mesmo as de caráter demográfico, né? Eu Sim. te deixo um abraço. Um abraço, Tadeu. Obrigado, hein? Desculpa, eu não te reconheci logo, mas agora me veio a memória. Eu tive a vantagem de saber que você era o Luiz Felipe quando eu vi a Pois sua é. fotografia. Seu microfone está fechado, Carlos. Inscrito Alberto. Com a palavra, Alberto. Bom, professor, muito ampla como e abrangente como exposição. Queria colocar, então, no tempo é pouco, só duas questões. Uma sobre, não foi abordado, me parece, sobre o Quilombo dos Palmares. Tem várias interpretações, né? Se foi uma monarquia, se foi mais democrático. E, vindo mais para a atualidade, queria ver qual seria o papel do Brasil em relação ao continente africano, considerando que a China e a Rússia, né, veio a guerra lá no Níger, estão tomando a frente, estão se firmando cada vez mais lá na África. Me parece que a China até pagou uma dívida do Zâmbia, enfim. A presença chinesa e russa são bastante significativa ultimamente. Só isso. Sim. Alberto, eu não estou vendo você direito por causa da luz. Eu sei. Mas, enfim, o fato é que são duas perguntas, né? Olha Sim. aqui, Palmares era atacada regularmente, não podia ser um lugar totalmente pacífico. Eles estavam... Cada vez que ia parar, a partir da segunda metade do século XVII, depois da Guerra Holandesa, eles foram atacados todo ano, sempre na estação seca. Quando vinha o inverno lá no Nordeste, não é? Que acabava as chuvas, havia tropa de Pernambuco, porque Alagoas, na realidade, era uma capitania dependente de Pernambuco.
Então, eles estavam num conflito e, evidentemente, que tinha uma hierarquia ali. Agora, eles não estavam produzindo para o mercado, então eles têm uma vida muito mais livre. Eles estavam produzindo para as famílias deles, para eles próprios, quando eles trabalhavam. Isso é uma situação totalmente radical de diferença com o Estatuto do Escravo, e por isso que eles combateram até o fim. Quanto à África, bom, para começar, o Brasil tem uma política um pouco, já teve uma política mais ativa. O presidente Lula, em particular, e o ex-ministro Celso Amorim, que continua tendo um papel importante, dão muita importância a essas relações com a África. O Lula vai agora, de novo, tem a reunião dos BRICS na África do Sul, e eu acho que ele vai em Angola na mesma ocasião, não está ainda confirmado. E depois ele vai fazer uma outra viagem a Kinshasa, no Congo, antigo Congo belga, com quem ele se reuniu, o presidente de lá, ele se reuniu nesse fórum de Belém. Então, o Brasil tem uma parte de simpatia nos dirigentes das nações africanas, que é importante na política externa, não é? Mas ele não tem peso econômico para ser páreo para a China, nem para quem tradicionalmente está na África já, como a Inglaterra e a França e os Estados Unidos. Então, é algo que pode se desenvolver ainda, mas não é uma alternativa para os africanos. O Brasil não tem condições de financiar investimentos na escala que a China está fazendo na África. Eu queria lembrar também que a Turquia tem uma política importante na África, no lado muçulmano. A Turkish Airlines tem voo para todos os países africanos. O Brasil não tem mais. E só para Marrocos, a escala em Casablanca, às vezes. E eles têm também empresas de empreiteiras e grandes trabalhos públicos de obra lá. E tem esse apelo, de novo, da Turquia querendo crescer nas zonas que eram do Império Otomano, e tem também uma liderança muçulmana. É isso. Eu queria ouvir a sua opinião sobre os BRICS. Os BRICS estão num momento de transição que, que pode ser até bastante, pode abalar os BRICS, porque há uma pressão da China, que é a potência dominante, na frente da Índia, né, dos 4 países, né? Porque, na realidade, no começo era 3 países só, porque o conceito de BRIC, criado pelo Jim O'Donnell, da Goldman Sachs, era o seguinte: tem países que são já mais desenvolvidos e que têm uma população maior de 100 milhões de habitantes, e quando a economia mundial desanda, eles podem se virar para o comércio interno. Ele não tinha pensado na África do Sul, porque a África do Sul não corresponde a esse critério, ela tem 50 milhões de habitantes. Então, ele só pôs Brasil, Rússia, Índia e China. Aí, por razões políticas, eles resolveram convidar a África do Sul, tinha que ter alguém do continente africano. Mas agora a China quer usar o BRICS como um instrumento da influência dela e está insistindo para deixarem entrar
Argentina, Argélia, Venezuela e vários outros países. E aí o peso do Brasil diminui, não é? Porque quando é 4, dá para fazer um rodízio na direção dos bancos do BRIC, como agora que é a Dilma. E quando forem 40, ou 30, ou 12, o que for, o rodízio vira uma coisa meio hipotética. E é isso, então. Vamos ver o que acontece nessa reunião de Joanesburgo, que é agora, daqui 2 ou 3 semanas. Ou seja, eu creio que podemos considerar que a África continuará sendo explorada. A África vai ter um número também de membros do BRIC. Eu não sei se isso vai adiante, entende? Parece que a Índia não estava de acordo e o Brasil também. Eu esqueci de falar numa coisa que eu queria falar também, que é importante nas relações Brasil-África, é a simpatia que há no Brasil, o fato dos afrodescendentes serem a maioria autodeclarada da população brasileira desde 2010. O recenseamento que está saindo aos pedaços agora vai mostrar que a diferença a favor dos afrodescendentes na população, quer dizer, a maioria que eles têm, se ampliou ainda. A gente tem já indícios disso, parciais. Ora, isso fez com que, junto com a política de cota, que é uma das coisas mais bem-sucedidas no Brasil das últimas décadas, porque é uma experiência de massa, a política de cota conseguiu colocar nas universidades públicas federais uma proporção de jovens estudantes afrodescendentes que é igual ao peso que eles têm no recenseamento. E a gente já está vendo mudar isso no Brasil, está vendo essas mudanças todas nos ministérios, nos órgãos governamentais. Eu espero que isso torne banal, não vai ser preciso a imprensa sublinhar que já tem um diretor do Banco Central que é negro, ou que vai mais um ministro negro no Supremo. Eu queria ver ministros generais negros, almirantes negros e comandantes da aeronáutica negra, das zonas mais atrás nisso. Glauco, Obrigado, Carlos Moura. Obrigado, Glauco, professor. Estão me ouvindo? estamos ouvindo, sim. Prossiga. Sim. Desculpa, eu tive uma participação inicial meio atribulada, que eu estava uma parte, depois caiu a conexão e, bom, por fim, cheguei em casa. Então, agradecendo mais uma vez aí o professor pela brilhante explanação. E eu queria que o senhor falasse dessa questão aí do Níger, né? A gente está tendo inclusive uma iminência o Níger é um país de grande importância para os colonizadores franceses, né? Na verdade, porque até hoje eles exploram a produção de urânio ali no país e há inclusive uma iminência de uma guerra ali na região de outros países com influência ainda da França, né, contra o Níger a favor, né, da democracia no país, né? E, na verdade, a gente sabe que tem muito mais em jogo, né, talvez a favor dos interesses da exploração do urânio que o Níger produz e tudo mais. Se eu falasse realmente desse risco de uma guerra iminente ali entre esses, salvo engano, 14 países ali que ainda estão sob, né, a batuta ali da França.
Bom, já teve um período no final dos anos 90, 80, nos anos 90, que a gente chama Primeira Guerra Mundial Africana, onde teve 8 ou 9 países em conflito, não é? E a gente aqui não tomou muito conhecimento disso, porque a imprensa brasileira nem correspondente tem em nenhum lugar da África. O jornalista lê a internet e acha que está resolvido. E o fato é que o Níger, como você disse, tem esse urânio e a França depende de urânio porque a eletricidade francesa é 70% de usina nuclear. Toda a energia francesa depende das usinas nucleares que eles têm. Mas ela não depende mais tanto. Por quê? Porque eles têm urânio já estocado, tem outros vendedores de urânio agora, como a Austrália e o Canadá, outros países africanos de que os franceses são próximos, e há também uma parte de urânio que é retratada, que pode ser reutilizada. Então, digamos, se o Níger parar de exportar totalmente urânio para a França, no médio prazo isso não tem efeito. No longo prazo terá, claro, não só lá, mas no mundo inteiro. Agora, ali o problema crônico é uma divisão cultural que há nessa zona do Sahel. O Sahel é debaixo do Saara, não é? Tem o Saara, embaixo tem uma zona que a gente diria de Caatinga, que seria uma zona de savana, que é chamada Sahel, com H, e abaixo dessa zona do Sahel tem a África Verde, a floresta tropical. Ora, acontece que esses países todos da zona do Sahel são países, a Nigéria, o Níger, o Tchad, todos esses países são países que têm um norte muçulmano, porque é o território onde há esses nômades e que continuam povoando a região, e tem o sul, que é cristão, ou evangélico ou católico. Então, o Níger, por exemplo, é um país encravado, ele não tem porto, ele está totalmente dividido por essa divisão cultural. Os europeus traçaram na África fronteiras ortogonais em linha reta ou em linha tangente. São as fronteiras mais extravagantes de todos os continentes, estão na África, porque houve divisão por diplomatas da Europa de territórios que eles se dividiam entre eles, e isso foi uma bomba de retardamento depois das independências, porque fronteiras totalmente artificiais. Se vocês forem olhar a Guiné-Conakry, ela parece um losango, todo traçado. No Oriente Médio também é uma das razões do conflito, é essa herança das fronteiras traçadas pelos europeus. Próximo inscrito é o Paulo Baldos. Professor, Nosso horário, viu? tinha que estar terminando seu tempo. É assim, uma vez conversando com um cubano, leigo, não era cientista, cubano negro, um senhor, ele disse que estava em busca das suas raízes africanas e tal, e disse ele que tinha descoberto que os barcos que vinham com escravizados da África, vários ou muitos, deixavam parte dos escravizados em Salvador, outra parte em Recife, e seguiam e deixavam na ilha de Cuba. Isso explicaria, digamos, as similaridades culturais entre Brasil e Cuba, no que diz respeito
tantos elementos, né, da música, da cultura, das religiões e tal. Será plausível isso, Não, essa... você viu um mapa que eu mostrei? Sim. Há um fluxo direto da África para Cuba. Cuba era a colônia escravista mais rica do mundo no século XIX. E, então, foram diretamente africanos de várias zonas da África, inclusive do Congo, Angola, levados para Cuba, mas por navios espanhóis, porque Cuba era colônia espanhola. Sim, sim. Teve africanos no continente americano inteiro, mesmo no Canadá, onde eles não iam diretamente, os americanos levavam eles de Boston para lá, os ingleses. Tá, obrigado. Nada. Bom, eu vou ter que sair, Carlos, que já estou no meu horário. Se você puder botar de novo, que eu possa ver todo mundo, eu estou aqui. Sair dessa janela, peraí, eu vou ver se entra. A Pronto, galeria, né? pronto. Pronto. Ô, Luiz Felipe, nós agradecemos a sua palestra. Como sempre, você nos encanta aqueles que têm a oportunidade de te ouvir. Dizer que nós aqui do Observatório Político da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, seguramente convidaríamos você outra vez, em outra oportunidade, para que possamos prosseguir nesse debate. E, do ponto de vista pessoal, muito obrigado e vamos continuar nessa caminhada. Muito obrigado. Eu esqueci de dizer que eu estou na Comissão Arnes, então vocês têm também o abraço cordial da Comissão Arnes. Eu amanhã farei o relato dessa minha fala aqui e tal. Pois não. Tá bom? Muito obrigado, professor. Obrigado. Eu cheguei atrasado, sou Márcio Gontijo, mas eu estava escutando, eu estava trabalhando e escutando a palestra ao mesmo tempo aqui, antes de entrar. Tá. Obrigado. Obrigado, então. Até Muito logo. obrigado, professor. Boa semana. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa semana a todos. Obrigado. Obrigado, Moura. Obrigado, professor. Obrigado a todos. E nós? Está fechado, Beto. Eu assistindo e... Eis agora a questão. Essa reunião ela aconteceu em horário extraordinário, como puderam perceber, a relevância do tema e, ao mesmo tempo, a qualidade do expositor foi uma provocação para que nós pudéssemos antecipar o nosso horário tradicional, até alteramos a palestra que seria hoje e remetemos para a semana que vem. Tem negociação com o outro expositor. Aí, na semana que vem, volta-se ao horário tradicional, ou seja, às 18 horas. Ótimo. Eu demorei a entrar, peço desculpas, mas com essa história do apagão, aqui na minha área, nós somos apanhados um pouco, mas deu tudo certo. Deu certo. Gilberto, foi gravada essa reunião? A gente Foi. pode ter acesso à Eu gravação? gravei, repasso para o Glauco e o Glauco cria o link. Aí, assim que estiver pronto, a gente pode estar disponibilizando a todos e a todas. Ótimo, ótimo. Como é que a gente faz? A gente pede ao Glauco? Sim, o Glauco está aqui. Eu mando no grupo. No grupo. Coloca o link no grupo. Eu só fiquei triste com uma coisa. A maioria vai falar português só em 2100, né?
Mas Quer você dizer, vive até lá, você quer dizer, vai viver até não, lá. quer dizer, Perdure até lá. eu estava até lá. Está esperando assim, inglês. conservadíssimo. Ainda bem que eu não aprendi inglês, ainda bem, mas até 2006. Agora, Achou ali. esses dados que ele apresentou são assim interessantíssimos, Reveladores. porque eu tinha visto dados próximos, mas apresentados pelo FMI com foco na economia dos próximos 20, 30 anos. E das nações atuais do chamado Ocidente, que são grandes economias, apenas os Estados Unidos seria continuaria como parte das 10 maiores economias. A gente percebe como que o mundo está mudando, né? É verdade. Eu me lembro quando nós criamos a comunidade dos pais de língua portuguesa, já o Zé Aparecido afirmava isso. Bem, Um dia seremos maioria. Um dia seremos maioria. Eu lá no céu assistirei. Mas lá não Eu vou precisa. assistir do No céu, céu não se por fala todas as merecimento, mas por línguas. graça e Lá misericórdia todo do mundo se Senhor. compreende, não precisa de Feliz, língua. você já possui o céu. No céu se fala todas as Deus línguas. sabe. Isso é o que eu sei. Então, mas aí, como vai estar na África falando português, eu vou ficar com inveja, né? Tchau, vai gente. ser. Tchau, gente. Valeu. Hoje foi um dia, olha, João Pedro Stedler, lá na CPI, deu show. Como é que Depois você a gente- avalia, o Pisolato? Fizeram palanque para ele, né? Eu Já tive que terminou? sair no finalzinho, quando eu estava batendo no Kim lá, porque tinha uma live com a Cioli Conselheiro, irmão lá do nosso querido reitor. Por isso que eu cheguei atrasado, desculpe. Mas eu acho ótimo isso, porque o Salles, esse pessoal raivoso, faz isso, né? Dá palanque. Quando ele falou sobre os modelos agrários, isso, aquilo, dava para ver que só faltava o Zuco levantar e aplaudir aí. É. Bom, devagarinho a gente chega lá. Tá bom, então, obrigado a todos e a todas. Boa noite a todos. Até para a semana. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigadão, Moura, pela colaboração inestimável. Vamos aí. Correu tudo bem. Obrigado, Marcos, por ter conseguido organizar a gente, comparecer. Vamos que vamos. Podemos Marcos, encerrar. quer um Vou grande encerrar abraço. aqui, galera. Boa noite, gente. Um grande